The Fake Judge, a história de uma nação nas mãos de um psicopata. O documentário foi gravado em 10 países e a estreia mundial é em maio. Quem está por trás desse trabalho e traz alguns bastidores para o Jornal da Oeste é o nosso querido correspondente Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde. Ih, estamos sem o áudio do Sérgio? Estamos também sem o Sérgio? Conseguimos arrumar aqui? Foi, Sérgio? Conseguem-me ouvir? Agora fomos. É o que dá estar do outro lado do oceano, aqui diretamente de Portugal. Precisamente, The Fake Judge, o falso juiz, é um documentário que está a ser produzido já há largos meses, há mais de 7 meses, é gravado em 10 países e vai ser transmitido mundialmente em língua inglesa e posteriormente, depois da estreia, vai ser também traduzido nas outras línguas, em alemão, em chinês, em francês, em espanhol, para que o mundo saiba e conheça as atrocidades que estão a ser cometidas e os ataques à democracia que estão a ser conhecidos no Brasil. E porquê é que este documentário está a ser feito? Porque eu próprio sofri na pele, enquanto europeu, essa perseguição, quando a 25 de fevereiro de 2024 fui interrogado na delegacia de Guarulhos, fui tratado como um criminoso, fizeram perguntas políticas e senti o que é ter medo de não voltar a ver a família, senti o que é ser perseguido e reprimido. E nesse dia, precisamente nesse dia em que fui detido e que depois fui solto e fui para a Avenida Paulista discursar para 1 milhão de pessoas, eu fiz uma promessa, eu prometi ao povo brasileiro que ia levar o seu grito de revolta a todo o mundo. Este documentário é então o cumprimento dessa promessa, no qual já entrarão estes últimos desenvolvimentos em torno de Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, que está a ser perseguido, que foi tornado inelegível. Também estarão presentes as notícias sobre Eduardo Bolsonaro, que agora teve que exilar-se nos Estados Unidos, fruto também de uma perseguição em torno do seu passaporte e tudo mais. E é um documentário que, como eu referi, é gravado em 10 países. E porquê? Porque eu fiz questão de ir entrevistar os principais nomes de pessoas perseguidas, os jornalistas exilados, juízes, todos aqueles que têm sido reprimidos, até os refugiados do 8 de janeiro, espalhados pelo mundo inteiro, desde a Argentina, Itália, Espanha e outros países, para darem o seu testemunho e dizerem ao mundo aquilo que se está a passar. E porquê é que este documentário está a ser feito por um europeu? Porque nenhum brasileiro o poderia fazer. Qualquer brasileiro que fizesse um documentário a expor Alexandre de Moraes, a expor o Supremo Tribunal Federal, seria obviamente perseguido, poderia ser preso, poderiam até acontecer coisas muito mais graves. Ora, eu, enquanto europeu, aqui à distância, consigo fazer esse trabalho e por 4 razões. Primeiro, por aquela que eu já referi, por eu próprio ter sentido na pele essa perseguição. Segunda razão, precisamente essa, por ser europeu e ficar longe das teias e das malhas do STF. A terceira razão é o facto de eu ter redes sociais que são intocáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode criar uma ordem judicial e derrubar as minhas redes, como ele faz a tantos milhões e milhares de pessoas aí no Brasil. E depois também porque as minhas redes sociais são grandes, suficientemente grandes, para espalhar essas informações todas. E então é um trabalho que está a ser feito pelo mundo fora e cuja previsão de transmissão será para final de maio, previsivelmente 24 de maio de 2025, porque ainda faltam terminar a gravação de testemunhos em 2 países, nos Estados Unidos e na Índia. E porquê a Índia? Porque a Índia foi um dos últimos países a abandonar as urnas eletrónicas sem papel. Eu estive, por exemplo, a semana passada na Alemanha a entrevistar um advogado, Tils Jäger, que conseguiu ganhar a causa na Alemanha para pôr fim ao uso das urnas eletrónicas na Alemanha. Porquê? Porque a Constituição da Alemanha referia que o povo tem que ter direito à contagem pública dos votos e a transparência. E as urnas eletrónicas que estavam a ser na Alemanha, as mesmas que são usadas no Brasil, não conferiam então essa transparência e não cumpriam a Constituição. E tal como estive na Alemanha, tenho estado em outros países, não só então a ouvir pessoas perseguidas, a refugiados, exilados, mas também a ouvir expertos sobre urnas eletrónicas, sobre
sobre eleições, sobre democracias, e brevemente então irei para os Estados Unidos para entrevistar Chris Pavlovski, o CEO do Rumble, pois sabemos que também o Rumble tem sido censurado, também a Maria Salazar, a congressista norte-americana, que expôs o Alexandre de Moraes em pleno Congresso norte-americano, e também há uma grande possibilidade, uma enorme expectativa do próprio Elon Musk participar neste documentário, pois ele próprio, como se vê aqui no trailer, ele próprio é uma das 4 figuras de cartaz do trailer: Jair Bolsonaro, Sérgio Tavares e Elon Musk, e também aquela idosa da Bíblia, que também ela foi perseguida no 8 de janeiro, e então Elon Musk, há uma grandíssima possibilidade de ele próprio participar, o que tornará o documentário absolutamente mundial, porque imaginem o que é o homem mais rico do planeta, o homem que tem mais de 200 milhões de seguidores na sua rede social X, ele próprio entrar e ele próprio partilhar para o mundo um documentário em inglês, mas que depois terá legendas, subtítulos em português, para que na estreia mundial todo o povo brasileiro possa ver. Mas é importante que se saiba o seguinte: este documentário não é para o povo brasileiro. Este documentário é sobre o Brasil, mas é acima de tudo para o resto do mundo. E por isso é um trabalho muito exaustivo, de muitas horas longe da família, muitos países, são 10 países, muitos gastos, mas é um trabalho que é muito importante, porque eu creio que não há ninguém no mundo que consiga reunir estas 4 características que eu vos disse, que é ter redes sociais intocáveis, ser europeu, ter sido perseguido também, e ter essa coragem de expor ao mundo, então, estas atrocidades que vão sendo cometidas. E, portanto, The Fake Judge tem este nome porque o falso juiz, porque Alexandre de Moraes, para mim, não é um juiz justo, não é um juiz tem que ser uma pessoa justa. E Alexandre de Moraes manifestamente tem tomado decisões absolutamente injustas, incompreensíveis, inaceitáveis, até terríveis, e, portanto, tem que ser exposto. Tem que ser exposto, e é um trabalho minucioso que conta com todos os grandes depoimentos do próprio Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Pavinato, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Grilo. Todos os grandes nomes, todos aqueles que têm sido exilados e perseguidos, vão então entrar neste documentário mundial e internacional, cujos bilhetes de apoio até já estão à venda no site mediatruthstudios.com, bilhetes de suporte para todas estas despesas, para toda esta logística, que imaginem o que é fazer um documentário mundial gravado em 10 países, mas que eu creio que é muito, muito importante e que vai marcar uma era para que os filhos, as futuras gerações no Brasil saibam o que aconteceu nesta era que estamos a viver agora no Brasil, o que aconteceu com o Poder Judicial a tomar conta de tudo e de todos, e a perseguir um lado político, a perseguir pessoas inocentes, e é um documentário que está dividido acima de tudo em 4 partes. A primeira parte, o próprio percurso de Alexandre de Moraes, carregado de promiscuidade. A segunda parte, a cilada do 8 de janeiro, que não foi mais do que uma cilada do 8 de janeiro. A terceira parte, a farsa eleitoral, estou a ser contido nas palavras. E a quarta, então, toda a perseguição que tem acontecido. Não são estes nomes que eu disse, mas há outros, como Cacique Sererê, Daniel Silveira. Todos esses personagens foram ouvidos no meu documentário. Alguns, os que estão presos, foram ouvidos os advogados. Os que não estão presos deram seu testemunho em tempo real, e posso-vos dizer que são testemunhos absolutamente aterradores, são desumanos, cruéis, pessoas que estão a sofrer, que veem as suas vidas completamente devastadas, e é muito importante que o mundo saiba isto que está a passar. E como nenhum brasileiro o pode fazer, Sérgio Tavares, aqui através de Portugal, está então a fazê-lo. Jorge Serrão, nós estamos aqui com o nosso querido Sérgio Tavares. Sua pergunta. Sérgio Tavares, qual foi ou qual está sendo a maior dificuldade na produção desse documentário? Você é um cara que caça, né? A gente sabe, tem a história curiosa de você ter sido o descobridor do grande técnico Jorge Jesus lá em Braga. Então é você alguém que procura e acha. Qual foi a dificuldade ou está sendo nesse documentário? Bom, há 2 dificuldades maiores. Primeiro tem sido, obviamente, o financiamento, porque vocês imaginam o que é percorrer 10 países no que diz respeito a custos de voos e de estadias, alimentação, são verbas muito avultadas, e nesse aspecto a compra dos bilhetes de apoio nesse site mediatruthstudios.com é um apoio muito importante, mas a maior dificuldade que eu tenho neste momento, e é aquela que eu sinto que é fundamental, é garantir a participação de Elon Musk, porque se Elon Musk entrar no documentário, como eu acredito que ele vai entrar, este documentário torna-se absolutamente mundial. O mundo inteiro vai ver, desde a China até aos confins do mundo.
toda a gente vai ver. E, portanto, é determinante que não só eu, mas como o povo brasileiro, consiga mover-se para que Elon Musk participe. Porque as visualizações a nível mundial serão de 1 para 98% a diferença se Elon Musk entrar e participar. E por isso mesmo eu já disse noutras cadeias televisivas e noutros meios de comunicação que dentro de 2 semanas eu vou criar um movimento popular no Brasil onde vou pedir a que cada brasileiro faça um vídeo de 10 segundos em inglês, a pedir a Elon Musk para participar neste documentário. E eu acredito que se tivermos 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões de brasileiros a inundar o X, a inundar as redes sociais, Instagram, Facebook, se tivermos as figuras públicas, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, os grandes nomes, os grandes patriotas a fazer esse vídeo e a participar nesse movimento popular, eu acho que vamos conseguir. É absolutamente determinante, porque eu volto a dizer, este não é um documentário para o Brasil, é um documentário para o mundo. E se Elon Musk participar, torna-se planetário. E, portanto, nessa altura, dentro de mais ou menos 15 dias, é que vamos ver quem são os verdadeiros patriotas. Porque um parlamentar que se diga de direita, que se diga patriota, que não faça esse apelo a Elon Musk, não vai estar a contribuir para que o mundo saiba o que se passa no Brasil. E olha, acreditem, é um trabalho minucioso. São 7 meses de recolha de todas as informações, de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, nas eleições, de caso a caso. Portanto, é um trabalho que ninguém no mundo está a fazer. E, portanto, o povo brasileiro precisa do meu documentário, mas eu vou precisar do povo brasileiro em breve para essa ação popular a pedir a Elon Musk para participar. Volto a dizer, é fundamental tornar-se-á planetário e o mundo inteiro ficará a saber, detalhe por detalhe, desde a Débora Rodrigues, o Cacique, o Daniel Silveira, tudo o que aconteceu, os infiltrados no 8 de janeiro, as questões de Fernando Sérimedo e as urnas eletrónicas, tudo isso vai aparecer, o relato dos refugiados do 8 de janeiro que estão na Argentina, portanto vai ser muito importante. Neste momento as únicas dificuldades são essas, é pedir ao povo brasileiro que adquira ingressos de apoio no site da produtora, que é MediaTruthStudios.com, porque ainda faltam mais 2 países e 2 despesas avultadas, Índia e Estados Unidos, e depois então, dentro de 15 dias será feito esse movimento popular em que é preciso o Brasil inteiro, todos os patriotas, todas as pessoas de bem a pedirem a Elon Musk para participar. Precisamos muito, muito, muito.